Meus queridos amigos, irmãos queridos, estamos num momento de prece, procurando sintonizar com Jesus, com esta equipe amiga, para que eles possam nos amparar, sustentando os nossos propósitos no bem, nosso desejo de renovar nossos quadros de memória, buscando um novo relacionamento, compreendendo o valor do bem, da caridade, dia a dia, dentro do lar. Senhor, dai-nos força, coragem, bom ânimo para despertar para esta verdade. Amparai a todos que ora sofrem, Jesus, que passam por suas incompreensões, por suas dores morais. Dai-lhes força, dai-lhes coragem. Olhai pelos familiares, para que eles também possam receber este amplexo de luz que nos sustenta a todo instante. Muito obrigado, Senhor. Que a sua divina paz nos sustente, agora e sempre. Que assim seja. Iniciando o capítulo 27º, pedi e obtereis. Vamos falar da qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está no céu, também não vos perdoará os pecados. São Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Também disse essa parábola e alguns que punham sua confiança em si mesmo, como sendo justos e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ter como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será elevado. São Lucas, capítulo 28, versículo de 9 a 14. Jesus definiu claramente a qualidade da prece. Quando orardes, dizia, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano e não com orgulho,
Como o fariseu, examine os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos sustente, que as nossas preces sejam as mais singelas, mais verdadeiras, expressando no pensamento o nosso sentimento, expressando, Jesus, nosso desejo de aprender. Dai-nos força e coragem. Ajude-nos, Jesus, a cultivarmos dentro de nós a simplicidade, que é o primeiro passo para a humildade. Que sejamos sinceros e verdadeiros diante desse momento em que comungamos o nosso pensamento com o Senhor. Olhai por todos, Jesus. Mais uma vez peço para aqueles espíritos que fazem parte da nossa família, que precisamos compreendê-los, educando-os, amando-os e perdoando. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, o capítulo Pedi e Obtereis é um convite a nós para saber o que nós estamos pedindo e o que nós queremos. A prece é uma ação que parte do meu pensamento em direção a Deus. E o Kardec nos coloca aqui que quando nós formos orar, nós não devemos apresentar como aqueles hipócritas que afetadamente eles rezam de voz alta, tudo aparamentado, e pedindo a Deus que faça aquilo que eles querem e não aquilo que eles necessitam para fazer as suas novas construções. Nós temos reconhecido que muitos de nós que aqui estamos na Terra não compreendemos o grande valor das nossas experiências. As experiências mais ricas, elas ocorrem dentro do lar, quando desde o desejo que parte de um coração materno, paterno, de ensinar um filho a orar, para que ele possa, desde cedo, encontrar com esse caminho da renovação dos seus pensamentos. E nós, quando formos orar, façamos no silêncio, talvez no nosso quarto, no nosso recanto, onde encontrarmos, mas que nós possamos conversar com Jesus, com Deus, nosso Pai. Então, para que a gente pense em buscar forças, recursos para nós todos. Não é pedir por pedir. Muitas vezes, as nossas preces se transformam num peditório e nunca num agradecimento. É isso que os pagãos faziam. Eles ficavam falando palavras soltas, que nem eram atendidas e nem entendidos. Por isso, nós sabemos que as nossas palavras precisam ter dentro de nós um eco de nossa consciência, porque Deus sabe quem nós somos. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele sabe muito mais do que a luta, quanto ela é real para cada um de nós. Quem luta por uma vida melhor, ela começa essa luta dentro de nós. E é por isso que eu preciso buscar força na oração, para que eu possa melhorar. E para que eu possa melhorar, eu preciso ajudar. Ninguém melhora sem ter uma ação. Se eu vou pedir a Deus que me perdoe, no primeiro momento, eu que preciso aprender a perdoar, para que depois eu possa reconciliar comigo mesmo. Então, esse é um processo que nós precisamos entender que a reencarnação é um passo grande que o Espírito dá para progredir, e não para ficar repetindo os mesmos erros de outrora. Se nós olharmos para aquelas pessoas cheias de fé, elas oram num louvor tão profundo. E nós sabemos que quantas vezes Nossa Senhora, Mãe de Jesus, também entrou em comunhão com Deus
para auxiliar aquele filho amado, que veio para ser amado, que veio para nos amar e não foi amado. E hoje nós podemos entender que no mundo espiritual, quando lá chegamos, nós temos um olhar diferente. E podemos vislumbrar com maior clareza a profundidade da importância da oração para que nós possamos nos ligar e religar a Deus. E essa doutrina, que é a doutrina espírita, fundamentada na revelação dos espíritos, ela lança luz sobre essa questão, mostrando-nos como nossa argumentação precisa ser sólida, uma ação é mais eficácia. Não adianta nós ficarmos só orando. Kardec nos recomendou que nós devíamos observar a qualidade da prece, porque estas estão claramente definidas por Jesus. Dentro dos seus comentários todos valiosos, nós vamos ver que a prece é uma evocação, porque ela nos coloca em comunicação mental com o outro ser ao qual nós nos estamos dirigindo. Ela pode ser um objeto, um pedido, um agradecimento, uma glorificação, um testemunho de gratidão. Nós podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos, pelos mortos. Tem uma questão que acho extremamente importante, que as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das nossas vontades. São eles que levam até a Deus. São eles que dirigem o nosso fluxo mental para que os espíritos elevados possam nos ajudar e levar até Jesus ou a Deus, nosso Pai. Então, é apenas na qualidade de intermediários que eles são, intercessores, porque eles nada podem fazer sem a vontade de Deus. Portanto, muitas vezes nós não impregnamos na nossa prece as energias do nosso sentimento, e aquilo não nos sustenta. E essa energia de sentimento, no ato da prece, ela é acionada pela vontade, que temos que o nosso pensamento alcance o alto. Emmanuel tem uma frase que nos chama bastante atenção, quando ele diz: orar é identificar-se com a fonte maior de poder de todo o universo, observando-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Ora, por que é a vontade? Porque a vontade nossa de orar, ela tem que tocar o coração. Ela tem que iluminar o nosso pensamento. E se eu não faço isso com vontade, com coragem, com fé, é só um pedido. Então, nós temos que olhar que a oração ela é feita no mais alto sistema de intercâmbio entre eu e o Criador. Então, a prece ela vai formar um circuito vibratório, que cada um de nós vai ampliando de acordo com o esforço que faz, para que a gente possa construir não uma vida fragmentada, mas uma vida sólida, na confiança. Os benefícios da prece, elas são grandiosos. Temos a prece coletiva, a oração individual, seleção criteriosa de prece. Então, toda a prece ela tem uma ação, mas toda a prece provoca uma reação. Então, quando nós vamos ver que a prece coletiva, André Luiz nos mostra isso, que quando nessa última desencarnação, ele passou pelos períodos difíceis, ele peregrinou por regiões de muito sofrimento, que ainda os resquícios que nós trazemos das esferas espirituais inferiores. E, finalmente, até que ele vai sendo conduzido, né, ao nosso lar, aquele irmão Clarencio que tanto o ajudou, mostra para ele o valor de todo esse crepúsculo divino, de tudo aquilo que nós respiramos, que nós recebemos. E aí ele começa a perceber, o que muitas vezes ainda não percebemos, quanto é gigante o nosso pensamento.
Como eu posso entrar em comunhão com Deus? E nós podemos ver que os próprios discípulos, percebendo as dificuldades que eles não sabiam orar, eles rogam a Jesus que lhes ensinasse a orar. Então, nós temos tanto a prece coletiva de grande valor, quando unimos nossos pensamentos, é o que nós propomos toda manhã, para que a gente possa sorver esse cálice que muitas vezes foi vazio pela nossa ignorância, e nós possamos encher esse cálice divino que está dentro de nós, com as gotas generosas do licor da esperança. Queridos amigos, pensemos também na prece individual, essa que eu comungo com Deus, essa que eu rogo, peço força, coragem, bom ânimo. Talvez a gente não saiba do grande valor de uma oração. Quando André Luiz percebe no mundo espiritual que ele havia esquecido da oração, e quando os benfeitores o envolvem, ele passa a perceber o valor daqueles momentos tão ricos. Então, meus queridos amigos, todos nós estamos aprendendo. Mas toda a prece, ela provoca uma reação. E é preciso saber o que é que essa prece está fazendo conosco. Eu preciso saber qual é a minha rogativa. E se essa rogativa tem um valor específico. Muitas pessoas ainda oram para pedir questões materiais. Mas nós, que compreendemos que a reencarnação é um potencial de luz e de reeducação, nós podemos ver que todo o caminho da ascensão espiritual, ela passa pela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. É preciso saber que a prece é sempre uma ação e que eu não viva mais como os publicanos, fazendo com que as pessoas me vejam, falando das preces pagas. Portanto, meus amigos, nunca esqueçamos que a prece me liga a Deus. Nós precisamos rogar muito a Jesus, a esses benfeitores espirituais, quando nas nossas dores nós nos recolhemos para conversar com Jesus. As nossas dificuldades, nossas lágrimas, que tanto têm nos afligindo, cai sobre a nossa alma como uma chuva de fel. Tenhamos confiança, amigos. Antes de mais nada, somos filhos de Deus. E Dr. Bezerra, com tanto amor, tanto tem nos ensinado nas suas mensagens, que façamos desses momentos um momento de alegria em nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. E que nesta hora, Senhor, possamos receber o paz, no sentido profundo da nossa gratidão, por esta dádiva que todas as manhãs somos agraciados. Fluidifica as nossas águas para que tenhamos fé, pois não é simplesmente uma água, mas uma água que está magnetizada pelo amor de tantos abnegados irmãos. E que a doce paz de Jesus possa te trazer alegria, te trazer paz. Por isso, deixe nos seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.